Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um filme chamado Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Mas calma aí, relaxa que eu já vou falar sobre o que é exatamente. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, por favor, darem um pouquinho de amor para esse sininho e se inscreverem no canal porque ajuda bastante, galera. Então, eu chamo essa cena, e na verdade o próprio Zack Snyder, eu acho, chama essa cena de Deve haver um Superman? Se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza, solta o crack. Então, eu chamo essa cena, e eu acho que o próprio Zack Snyder também chama essa cena de Deve haver um Superman? Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então beleza, solta o crack. Em uma das sequências mais interessantes do filme, temos o Super-Homem debatido não como o super-herói emblemático que conhecemos, mas como um alienígena, primordialmente, e um conceito que vem acompanhando a humanidade há mais de um século. Tudo isso em meio a imagens lindas do herói salvando diversas pessoas ao redor do mundo. Embora seja o pai dos super-heróis, o Superman passou por críticas com o tempo, considerado um personagem unidimensional e não relacionável. Nessa cena, no entanto, o herói humaniza e aprofunda o personagem para audiências modernas. A cena renova a lenda do Superman e o que, enquanto personagem, ele pode representar além da esperança que carrega em seu peito. Alienígenas fascinam a humanidade há muitos anos. Temos representações deles na mídia e na ficção científica como um todo. E buscas reais por vida inteligente fora da Terra, como no Projeto 7, o projeto de busca por inteligência extraterrestre, acontecem de verdade na vida real desde 1977. Sonhamos em encontrar esses seres, compreender de onde eles vêm, como seriam a sua biologia, sua sociedade, a cultura e a tecnologia deles. Eis que chega essa cena e leva a pergunta a outro nível. E se eles já vivessem entre nós? Como a maior parte da humanidade veria um ser como esse? O que acontece quando esse ser é similar a nós? A reação do público no filme é, especificamente nessa cena, mista, para dizer o mínimo. Alguns o idolatram como um deus, outros o analisam incertos sobre o que pensar sobre ele, e outros o querem fora da sociedade. Mas por quê? Em 1998 surgiu um procedimento influente no campo do estudo de processos associativos, denominado IAT. A sigla significa Teste de Associação Implícita, cujo nome foi criticado e pode ser melhor atribuído a um teste de associação automática. Esse teste estuda como nós percebemos outros indivíduos. Em um artigo publicado pela Frontiers of Psychology, eles apontam como nesse projeto não só pessoas com diferenças étnicas e corporais, mas também pessoas, ao receberem essa informação, que eram de grupos religiosos ou políticos diferentes, eram imediatamente percebidas como desagradáveis. O artigo denomina esses indivíduos como pacas, percebidos e categorizados alienígenas. Nós categorizamos pessoas diferentes de nós como alienígenas já há um bom tempo. É importante notar que o termo é frequentemente usado para imigrantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o termo alienígenas ilegais é um termo legal, correto para classificar imigrantes ilegais até hoje. As leis alienígenas, por exemplo, foram usadas em diversos estados do país para desencorajar asiáticos e outros imigrantes não desejados de firmarem residência e negócios. Em 2008 e de novo em 2018, os cidadãos da Flórida votaram para não remover essa lei. Já no Reino Unido, o termo foi usado como sinônimo de imigrantes até o século XX.
com documentos oficiais governamentais como o Ato de Aliens de 1905, o Ato da Nacionalidade Britânica e o Status de Aliens de 1914, e o Ato de Restrição de Aliens, que na verdade é uma emenda, de 1919. O filme então implementa essa ideia de alienígenas como imigrantes em seu centro. A trama gira em torno justamente da fobia de agentes externos diferentes, os alienígenas imigrantes, que vêm tomar o nosso território, representados pelos kryptonianos e principalmente o Superman. Essa ideia do imigrante relacionado ao alienígena, na verdade, vem da própria origem do personagem, através de seus criadores. Os dois eram filhos de imigrantes judeus que vieram da Europa para os Estados Unidos. Eles tinham 17 anos, na época de 1930, quando o mundo também passava por grandes mudanças com a ascensão das cidades grandes e de todos os problemas que vieram com isso. Jerry Siegel e Joe Shuster pensaram nesse ser alienígena que vinha de outro lugar. Eles vieram da Europa para cá, em busca de uma vida melhor, e trouxeram esses valores e cultura de um mundo antigo, esperando ser aceitos, e aceitando o novo meio de vida que encontravam aqui. A mesma coisa pode ser dita do Superman, um ser alienígena que vem de outro planeta, de uma outra cultura, mas que nasce e cresce aqui. E apesar de todas as adversidades por ser diferente, ainda assim é parte daquela sociedade e desse mundo. Superman é um humano e o nome dele é Clark Kent. O outro aspecto representado no filme é relacionado ao medo dos poderes incríveis do personagem. Como dito por um dos personagens que está presente nessa cena, a humanidade tem uma tendência a idolatrar seres superpoderosos, mas ao mesmo tempo, também tem uma tendência a se virar contra eles. Após uma demonstração dos poderes do personagem, ambos Batman e Lex Luthor criam visões pessoais e imutáveis para esse ser incrivelmente poderoso. A começar por Batman, ele enxerga o Superman como uma ameaça. E se esse Deus superpoderoso se voltar contra nós e nos julgar inferiores a ele? Questões como essa já foram abordadas em sátiras, como nos personagens de Homelander em The Boys e até pela DC em Injustice, sua série de videogames. Na cena de análise também vemos a preocupação com o herói agindo internacionalmente, sem aprovação do governo onde está. A falta de limites é mais uma lembrança do quanto ele é poderoso, automaticamente criando uma sensação de inferioridade e impotência. A ligação entre superioridade e o Superman pré-existe ao super-herói. Afinal, o conceito foi proposto anteriormente por um filósofo chamado Nietzsche. Para o filósofo, Ubermensch era um ser ideal, que ajudaria a elevar a humanidade por completo. Indivíduos superiores seriam selecionados para tal tarefa. Mas além disso, existe uma ambiguidade implícita a esse ser. Uma que perturba o vilão do filme, Lex Luthor, e também é debatida nessa cena. Ou ele é um ser que veio nos dominar e quer ser idolatrado, ou ele não é realmente poderoso como aparenta ser. Uma das duas há de ser verdadeira, pois um ser tão poderoso não pode ser tão bom. Afinal, muitos homens em cargos poderosos tendem a ser perigosos e corruptos. E mesmo assim, muitos líderes políticos principalmente tendem a ser idolatrados. Homens teriam uma tendência, como dizia Etienne de la Boétie, se submeter a tais líderes por uma sensação forte, embora falsa e fantasiosa, de proteção, enquanto aquele no poder se esquece de quem realmente deveria servir. Além disso, os deuses da mitologia grega, romana, nórdica, entre outras, e até mesmo o Deus representado no Velho Testamento tendem a ser vingativos e cruéis. Como o Deus Kal-El poderia ser diferente? Esse alienígena faria o que quisesse conosco, como é dito na cena de análise.
Essa visão existe até mesmo com o grande pensador e filósofo Umberto Eco, em seu intitulado Mito do Super-Homem, onde o personagem é visto como alguém que realiza uma crítica à sociedade humanoide terráquea e parodia a raça humana. O autor relaciona o fascínio da humanidade com o herói aos complexos antigos da humanidade com a inalcançabilidade divina. Essa interpretação também é dada pelo personagem Bill do filme Kill Bill. Clark Kent é como nosso Superman nos vê. E quais são as características de Clark Kent? Ele é inseguro, fraco e covarde. Clark Kent é uma crítica do Superman à sociedade. Bom, eu discordo dessa visão. A cena termina com Clark Kent triste e confuso assistindo a uma das entrevistas que compõem a cena e imediatamente ligando para a mãe, desejando que as coisas fossem mais simples. Esse é um momento humano, de vulnerabilidade. Mas, na visão de Umberto Eco, no mito de Super-Homem, e na visão do Bill de Kill Bill, esse cara, o Clark Kent, não é humano. Ele é apenas uma caricatura feita por um alienígena. Mas, por que o Clark Kent não pode existir? Por que não podem haver esses dois lados? Afinal, nós todos não temos lados? E há coisas muito interessantes que podem vir dessa dualidade. Por muito tempo, o Super-Homem acabou sendo considerado um personagem chato, quando, no entanto, é justamente em você explorar essa dualidade, essas duas personalidades. É aí que tá a coisa interessante sobre o Clark. Esse é o grande lance do Super-Homem, do Kal-El, do Clark Kent, seja lá como você queira chamá-lo. É que ele é esse personagem múltiplo, completo, dual, que vive num mundo em que a maioria das pessoas ou só pode enxergar o Clark Kent, como seus colegas de trabalho, a Lois Lane no início, até os seus amigos mais próximos. E a outra metade do mundo, todas as outras pessoas, só enxergam o indestrutível Kal-El, o Superman. Um homem, um deus, um símbolo, um imigrante, um cara atrapalhado, um herói indestrutível, um ser complexo. O filme Batman vs Superman tem muitos problemas e tá longe de ser perfeito. Mas é muito legal como essa cena e a temática do filme tentam trabalhar a complexidade do ser Kal-El e Clark Kent, resgatando a origem do alien imigrante, que é o Homem de Aço. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e muito obrigado por terem assistido até o final. A gente se vê na próxima. Valeu!